E aí, sou Paulo Marchetti, estou de volta com mais um vídeo sobre os bastidores da MTV, sob meu ponto de vista e sob o ponto de vista dos programas que eu realizei lá, dos projetos que eu fiz durante o período que eu trabalhei, de 93 a 2000. E o assunto que eu separei para esse vídeo é a relação, vou falar sobre a relação da MTV com a cena underground dos anos 90, porque não vi muito vídeo, muita gente falando sobre isso. E eu quero contar um pouco o que acontecia dentro da MTV em relação a essa cena, que não só rock pop, mas o underground do rap, da MPB e de outros gêneros. É, claro que com ênfase no rock pop, porque a princípio era o perfil da MTV, que depois abriu para outros gêneros, é, mas começou com esse perfil forte do rock pop. E, e no período. E eu separo os anos 90 em três fases, na verdade. Bem assim, grosso modo, três fases. A primeira delas é logo no início, nos anos 90, quando a MTV surgiu, em outubro de 90. O governo era Collor. Né, a cena musical, não só rock, mas a cena cultural estava em baixa no Brasil. O Collor tinha extinguido o Ministério da Cultura, a gente estava sem ministério, as agendas ficaram vazias, as gravadoras começaram a dispensar os grupos que não vendiam bem, e era a ressaca dos malditos planos cruzados, que o invenção do Sarney, que só enfiou o Brasil em uma inflação muito grande. E o Collor pegou o Brasil de um jeito bem ruim e só piorou com as coisas que ele fez. E para a parte cultural, para as artes, foi péssimo. Então, e esse momento para a cena rock pop, a cena underground, estava ruim também. As gravadoras, os grupos que haviam, que eram mainstream, que já tinham carreira, discos, gravadora, empresário, tudo, eles ficaram com a agenda vazia. Imagina então os pequenos grupos. Por isso, muitos deles, esse é o meu ponto de vista, nesse período inicial dos anos 90, até ali 93, 94, vai. Muitos grupos optaram por cantar em inglês, pensando numa carreira fora do Brasil, de certa forma renegando o rock brasileiro dos anos 80. O dos anos 70 e dos anos 60 nem se fala, então. Tinham muitos grupos que em suas entrevistas falavam de vergonha do rock brasileiro, de optar por cantar em inglês porque o rock exige que seja cantado em inglês, umas declarações bem radicais assim. E foi um período também, fora o surgimento desses grupos brasileiros que cantavam em inglês, também surgiu muita banda cover, muito grupo cover. Foi um momento de o auge desses grupos cover, é, desses grupos, U2 cover, Guns N' Roses cover, Duran Duran cover, tudo que você pode imaginar, Police cover, tudo, Dire Straits cover, tinha de tudo, tinha de tudo. E os contratantes nesse período passaram a dar mais atenção a esses grupos cover, porque eles tinham mais retorno. As pessoas iam pro bar, é, sabendo a música que ia escutar, sabendo os hits que iam dançar. Então consumiam mais no bar, consumiam mais no restaurante, e então isso dava mais retorno para os contratantes
que deixaram de lado os grupos autorais, né, de música autoral. E até porque ou contratava um grupo pequeno, independente, ou era o mainstream, mas o cachê para contratar um Paralamas, Legião, Barão, Titãs, um cachê alto, né? E então houve essa opção de muitos bares, muitas casas noturnas apostarem nos grupos cover. E aí foi uma febre, foi uma febre. Onde você ia tinha um grupo cover. Muita gente ganhou dinheiro à beça, muito dinheiro com fazendo cover, dinheiro a rodo, porque a coisa inverteu. Em vez do grupo autoral famoso ter uma agenda cheia no mês de tocar, sei lá, 8 10 15 vezes, foram os grupos cover que começaram a ter essa agenda cheia de tocar de 10 a 20 shows por mês. É, sei de gente que comprou apartamento, que fez a vida tocando nesses grupos. Então esse foi um período muito a cultura em baixa. A MTV chegou nesse cenário, ainda sendo o HF, então ela era underground do underground. Na televisão ela era a emissora underground, mas ela sempre deu espaço pro. Isso é importante dizer. Desde o início, ela sempre deu espaço para os grupos independentes, para os grupos da cena underground, é, seja no demo MTV, que o Benevides apresentava no começo da MTV, ou seja em outros programas, porque quando o demo MTV acabou, esses clipes que chegavam na MTV, os independentes, eles passaram a ir para programação do seu segmento. Se chegasse um clipe de rap, de um grupo de rap, ia pro Yo. Se chegasse um grupo de rock, ia pro Gas Total. Se fosse de metal, ia pro Fúria. E o único critério como já disse na reunião de aquisição de clipes, a reunião semanal para ver os clipes novos, o critério que mais importava era o técnico, sabe? Se tivesse uma boa imagem, um áudio bacana, passava, ia para a programação. A MTV não tinha preconceito com ninguém, nem se cantasse em inglês, nem em português, em japonês, seja o que for, nunca teve preconceito. Muito pelo contrário, sempre frisei aqui da dificuldade desses anos iniciais da MTV de trazer os artistas para dentro, mostrar para as gravadoras que era um lugar novo, né, um lugar parceiro. Então teve inclusive essa dificuldade inicial. E então os clipes independentes eles sempre foram bem-vindos. Os programas segmentados sempre, mesmo Gas Total e outros que não eram Pix, sei lá, tinha o CEP, MTV do Thunder, que eu não trabalhava lá ainda, mas era um programa, além de ser do caralho, ele recebia também artistas novos, a Casa da Praia, a gente recebeu lá Little Quail, que o Gabriel e o Zé Ovo levaram o Silvio do Právida, teve Mozzarelas, teve outros grupos pequenos. E eles sempre fizeram parte da história da MTV. Tinha o clipe do Yo Rodelli que passava na MTV, e de outros grupos também dessa cena, de grupos brasileiros que cantavam em inglês. Eles tinham espaço, os VJs chamavam os clipes e o departamento de jornalismo dava também a sua devida atenção, fazia as matérias, reportagens, quadros. Então, mesmo nessa primeira fase dos anos 90, com a dificuldade de se ter um rock autoral cantado em português, uma nova cena nesse momento nebuloso, né, econômico, político e social nosso, mesmo assim a MTV dava
a devida atenção no que podia. É claro que assim, não ia tocar o clipe, sei lá, do Clint Eastwood, não ia ficar tocando todos os dias no Gás Total, assim como qualquer outro clipe não tocava todos os dias, a não ser que fosse um grupo muito relevante, assim, que todo mundo queria ver todos os dias, um Nirvana, uma coisa mais, né? É, fora isso, o clipe entrava na programação constantemente, só que não direto todos os dias, né? Dia sim, dia não, era uma coisa que tinha, até porque eram muitos grupos. E os anos 90 foi uma década tão intensa quanto os anos 80. É, até por isso dividi em três fases, porque esse momento, é, pelo menos no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, tinham muitas casas noturnas. Em São Paulo tinha Der Temple, tinha Retrô, tinha Aeroanta, Dama Choque. Nossa, tinha um monte de casa. E outras tantas que eu não estou lembrando aqui. Então tinha um circuito. Você no final de semana, você ia para um desses lugares e não tinha um show bom, você pegava o carro e ia para outro. E era uma época que não tinha tanto trânsito na cidade, então dava para você ir para um ou dois lugares, escolher o show que ia assistir, quem estava tocando. Às vezes você saía de um lugar e ia para outro, assistia dois shows num sábado ou numa sexta. A coisa era intensa no, no underground. E nesse primeiro momento a MTV não tinha um espaço, por exemplo, sem ser clipe e as cabeças de VJs para fazer uma entrevista ou outra, não tinha, né, espaço assim para tocar ao vivo, esse tipo de coisa. E aí, aos poucos, a coisa chegou real em 92, 93, 94, quando estava começando toda essa história da mudança da moeda. O real, quando, quando chegou valendo US$ 1, era 1 para 1, né? Então, isso ajudou bastante no consumo. As gravadoras começaram. Aí o quadro inverteu com a mudança da moeda, e com o país com uma estabilidade econômica. O quadro mudou. As gravadoras passaram a contratar novamente os grupos da década de 80, voltaram a ter uma agenda. Houve os grupos cover começaram a diminuir e a sumir. Então teve essa mudança que começou a acontecer por volta de 93, 94. Porque essa coisa de cantar em inglês tinha muita influência também do grunge, né? Do Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, Mudhoney, Melvins, esses grupos da cena grunge influenciaram bastante a cena que estava rolando nesse momento aqui no Brasil. Teve, nesse miolo teve festivais muito importantes. Abriu pro rock, Junta Tribo, Super Demo, teve o Brief, a Barulheira, que aconteceu no Aeroanta, e outros que surgiram e continuaram. Alguns acabaram na segunda, terceira ou quarta edição, outros continuaram. A MTV cobriu as duas edições do Junta Tribo. Na primeira edição, se eu não me engano, eu não trabalhava ainda na MTV, eu cheguei depois de terem gravado tudo. Se eu não me engano, passou alguma coisa dentro do lado B. Eu sei que o Benevides e o Massari foram nas duas edições. E na segunda edição, o Benevides gravou tudo, mas quando eles voltaram, ele e o Massari, eles saíram de férias. Então eu fiquei com a responsabilidade de editar esse material da segunda edição do Junta Tribo. Então eu fiz um especial que foi pro ar. Eu não lembro se foi um especial de meia hora, se foi de 1 hora. Eu lembro que eu começava com um clipe de imagens do festival e Tommy Gunn do Clash rolando. E aí eu não lembro como eu montei. Tinham entrevistas,
tinham músicas inteiras, então foi uma coisa de mostrar o grupo e entrevista com o grupo e depois trechos de músicas e tal. No brief, se eu não me engano, o lado B estava lá, jornalismo também. Quando eu falo desses eventos, sempre, claro, é, tem que se pensar no jornalismo, que também cobria esses eventos. O Super Demo, no Rio de Janeiro, porque MTV a gente era de São Paulo, mas a gente tinha uma equipe no Rio que saía para gravar e fazer algumas matérias que principalmente o jornalismo pedia para fazer, de festivais, de shows e lançamentos, essas coisas. Então a MTV tinha uma equipe pequena lá, um produtor, um câmera, um assistente, operador de áudio, e aí eles gravavam lá e mandavam o material bruto para São Paulo. Então a MTV sempre estava cobrindo tudo que podia cobrir também desses eventos de, da cena underground. A gente cobria, não tinha, como eu falei, não tinha, nunca houve de forma alguma nessa década inteira nenhum momento em que a MTV teve preconceito é, de, dessa cena ou daquela, não quero nome pequeno, não quero dane-se os independentes. Não, foi sempre, muito pelo contrário, sempre dava força, sempre queria mais, sempre estava de olho no que estava no que estava surgindo. É, então eu falei dessa primeira fase que eram esses grupos que cantavam inglês, que era uma fase ainda até praticamente os anos 90, boa parte dos anos 90 ainda era difícil você fazer a sua, o seu selo, a sua gravadora e produzir o seu disco, porque ainda era caro. Apesar da gente ter nessa primeira fase, nesses 5 primeiros anos dos anos 90, de 90 a 95, ainda tinha vinil. Então eram vendidos CDs e vinil. Foi uma época de transição. E mesmo tendo CD, ainda era difícil você produzir o seu próprio disco e lançá-lo, porque ainda era caro, você tinha que entrar em estúdio, é, tinha que mixar no estúdio, tinha que mandar masterizar e, e eram, eram fases complicadas e caras, né? Tanto a mixagem quanto a masterização nesse período. Para fazer a parte gráfica era cara, para mandar produzir X números de CDs ou de vinil também era difícil, porque você ainda é, tinha que competir com as grandes gravadoras que tinham suas prioridades na hora da produção. Então era muito difícil, era caro até para ensaiar. Então, nesse primeiro momento, o que chegava de material, por exemplo, na MTV eram fitas cassete, era a maior parte. Aí aos poucos começaram a mandar o material por CD, mas era release como nos anos 80, nos anos 70, enfim. Era fita, cassete e release. E no departamento de produção musical, em todos os departamentos lá, na verdade, no Relações Artísticas, jornalismo nosso, no promo, tinha um som 3. A gente tinha aquele que tinha 3 em 1, que era o vinil, toca-fita, rádio, é, e aí depois chegou CD, aí tinha os que tinham um aparelho de CD. Então a gente escutava, a gente fazia o que dava para fazer com esses grupos. Veio essa segunda fase, que já foi junto com a chegada do Real, a contratação as gravadoras querendo contratar, surgindo grupos cantando em português, que ali naquele miolo do Junta Tribo, do Super Demo, do Abril pro Rock, já tinham, junto com os grupos que cantavam em inglês, outros grupos que cantavam em português. Raimundos estavam lá, Skank, o Rapa, o Planet Hemp, Chico Science, eles estavam
todos lá nesses festivais. E, e aí quando as gravadoras viram que era possível, surgiu o Banguela, surgiu o Caos, surgiu outros selos e gravadoras grandes, tipo a Warner, por exemplo, começou a contratar de novo, não só através do Banguela, mas enfim, de forma independente. Então veio uma nova cena. Junto com isso, lembrei, importante, está até aqui na minha colinha, nessa segunda fase, que começou a surgir esses grupos cantando em português, a MTV fez uma aposta também, um projeto chamado Bandas Sim, que escolheu, sei lá, Virnalize, Raimundos, Patofu, Skank, Planet Hemp, o Rapa, não sei se eu falei do Mascavo Roots, enfim, eram de 5 a 7 grupos, eu não lembro direito quais eram, mas a MTV criou um selo chamado Banda Sim, que eram grupos é, que a MTV estava apostando e estava dizendo pro público, falando, olha, pode escutar esse grupo, pode ver o clipe, pode comprar o disco, o CD, pode consumir, pode ir no show, porque esse grupo é legal. A MTV está falando que esse grupo é legal. E isso não era jabá. Isso de forma alguma. Pelo contrário, era uma forma, é, mais uma forma da MTV mostrar para as gravadoras e mostrar para os artistas que ela era um espaço para eles. Venham. Então, com essa necessidade de ter uma renovação e com essa necessidade de ter o artista junto dela, a MTV apostou numa nova cena e, e fez esse carimbo chamado Banda Sim. E que deu super certo, porque acabou que esses grupos todos que a princípio eram independentes passaram a assinar contrato com grandes gravadoras. O Raimundo saiu do Banguela, foi para Warner. O Skank saiu do Caos, o Planet Ramp foram para Sony. Então eles foram crescendo, né? O Rapa, todos esses grupos foram crescendo e crescendo junto com a MTV. Aí veio uma coisa que um crescimento conjunto, né? A MTV com esses grupos e, e uma nova cena musical surgiu. Só que o underground continuava e a MTV continuava também de olho no underground, tanto que esses grupos eles começaram todos eles underground e foram para o mainstream por pura pelo trabalho, pela competência, pela qualidade, sacou? Eles foram pro mainstream, naturalmente. Surgiu a geração 90, adolescentes da geração 90, junto com esses grupos, junto com a MTV, foi uma coisa conjunta. Sempre quando acontece alguma coisa, uma explosão de uma cena, de uma geração, ela é sempre um conjunto de fatores que se juntam naturalmente e acontecem. Isso foi na Beatlemania nos anos 60, isso aconteceu nos anos 80, aqui no Brasil, que coincidiu com o fim do militarismo, o Rock in Rio, as casas noturnas, as danceterias, um monte de coisa, né? A moda, comportamento. A mesma coisa aconteceu nos anos 90, principalmente nessa segunda fase, nesse miolo, que era isso, sabe? Era uma moeda forte, com gravadora voltando a contratar, com casas noturnas pequenas da cena underground recebendo música ao vivo e apostando nos grupos, e esses grupos tendo público, e esse público assistindo a MTV mostrando esses grupos. Então foi tudo uma coisa que aconteceu e explodiu. É, e sempre a MTV recebendo material, recebendo CDs, clipes e passando dentro da MTV. Tinha muito funcionário, muita gente que trabalhava na MTV que tinha o seu grupo. Tinha lá
Botei até aqui, senão eu ia esquecer. Tinha o Devotos, de Nossa Senhora, do Thunder. Tinha Hip Monsters, do Gastão. Tinha o Cotô, o Miguel Lopes, que era o sonoplasta da MTV, ele era baterista do Cotô. Tinha o Três Hombres, que era do Daniel Benevides. Tinha Pinups, tinha CPM 22, Lucy Ducks, Funk Como Legusta e tantos outros grupos, integrantes desses grupos e de outros grupos, trabalhavam na MTV. E não por isso eles estouraram, ou eles ficaram famosos, ou eles se beneficiaram de alguma coisa. De forma alguma. Todos esses grupos que eu falei e outros, eles faziam clipes, os clipes entravam na programação, passavam pela reunião para ver se eram clipes legais e tudo. O Três Hombres mesmo, que pô, o Benevides está na MTV, ficou na MTV do comecinho até. Puxa, ele foi sair nos anos. Ficou 10 anos na MTV, sei lá. E ele teve um clipe recusado. Então isso aconteceu. O Gastão fez clipe do Hip Monsters, teve todo um cuidado técnico. Todos eles, o Devotos fez clipe, a Soninha que dirigiu, inclusive, é um clipe super bem produzido. Então, tendo qualidade, passava e também passava da mesma forma que passava os outros. Então a cena underground ela estava dentro da MTV também. Ah, a gente ia nos shows, a gente frequentava esses lugares, independente de trabalhar na MTV. A gente ia nas casas de shows pequenas, a gente era amigo do pessoal que tinha banda, a gente frequentava as festas e levava o material pra MTV e tentava dar força do jeito que dava. Eu tinha noite. Muitas vezes eu voltava para casa com demo, com release, sabe? Você ia assistir um show, aí a pessoa, tá, você é da MTV e tal, então. E acabava levando demo para casa e levava pra MTV. Às vezes dava pra fazer alguma coisa, às vezes não. A gente escutava, pum, beleza, e ficava de atentos. Se precisasse de algum projeto aí com banda nova. BG, por exemplo, quando tinha CD, os grupos passaram a me entregar CD. Se tinha espaço, eu botava nos programas, no teleguiado, botava no Na Chapa, nos programas que eu fazia, que tinha que ter uma música de fundo. Eu colocava os grupos novos de Brasília, que eu sou de Brasília, então, os grupos aqui de São Paulo, que pô, eu frequentava todos os lugares, essa primeira fase que eu contei, de, de 90 até. 90 não digo 90, mas de 92 até 95, 96, eu saía com a minha VHS e eu ficava gravando shows, é, gravando pessoal, na balada. Muito material eu perdi com o tempo. Mas eu tenho ainda alguma coisinha. Eu gravava Ratos de Porão, gravava tudo. IML, putz, tudo. Concreteness, Killing Trason, Garage Fuzz, tudo, todos esses grupos aí eu tinha gravado. Muito se perdeu com o tempo, mas eu saía com a minha VHS e gravava tudo. Mesmo quando já trabalhava na MTV eu fazia isso. Então a gente que estava lá dentro da MTV, a gente estava completamente inteirado do que estava acontecendo no, na cena underground. Sempre foi assim. Né? Não só porque a gente gostava, como eu disse agora, mas também porque tinha gente dessa cena lá dentro. É, e, e essa segunda fase tem uma característica também que, que é um lado que eu vejo como um lado negativo, era uma coisa que eu não gostava muito, não. Aí você via a falta de sinceridade, vamos dizer assim, de de algumas pessoas, porque com essa mudança na cena de, das gravadoras voltarem a contratar, de ter grupos tocando em rádio e na MTV cantando em português, com boas letras, enfim, com essa mistura toda o mangue com rock, o forró com rock, o samba com rock, essa coisa toda. É, muitos grupos que cantavam inglês passaram
a querer cantar em português. E aí isso foi um tanto ridículo, principalmente pra gente que estava ali, como eu falei agora, dentro desse contexto todo, vendo um grupo que era Stranding Rain e tinha os um som meio Jesus and Mary Chain com Pixies e Jane's Addiction, aí de repente surge um grupo que bossa nova com samba e rock, sabe? Você fala, não, cara, é ridículo. Aí a gente nem. E tinha gente que queria, ligava pra lá e mandava clipe. O clipe, como eu falei, se era bom, passava tal, mas a gente olhava e falava, porra, lamentável, lamentável. Então teve muito disso. Isso sem dúvida. E não foi. Teve muito mesmo. Muito grupo que fazia uma coisa, de repente passou a fazer outra. E você via então que não tinha uma sinceridade. Você já não via. Esses grupos que eu estou falando nem eram os grupos que depois até hoje são conhecidos. Não vou ficar aqui citando, mas que acabaram fazendo história nos anos 90. Mesmo underground, mesmo cantando inglês e tal, acabaram fazendo a sua história dentro dessa cena. Eu me refiro, opa, desculpa, eu me refiro a, a grupos que faziam show também nesse mesmo circuito e tal, mas eram grupos menores e você via que não tinha muita. Você já não sentia firmeza no grupo cantando em inglês. E aí de repente ele surge com cantando em português, com coqueiro, com, com papagaio, bossa nova, não, não dá, né, cara? Aí, aí começou é, a gente viu que quem eram os desesperados pelo sucesso e quem fazia um som mesmo. E, e acabou que essa cena que cantou em português, que cantava em português e acabou fazendo um grande sucesso, eram grupos, se você perceber, que já cantavam em português nos anos 80, quando começaram a tocar, na segunda metade dos anos 80. E aí passaram de década de 80 para 90 cantando em português, mesmo com esse negócio de banda cover, mesmo com grupos cantando, mesmo com Sepultura começando a fazer sucesso lá fora. Esses grupos continuaram cantando em português, fazendo questão de cantar em português, em compor em português. E aí chegou uma hora que eles se deram bem, que foram todos esses que a gente conhece, que eu citei agora no começo, e todos esses que estouraram nos anos 90. Seja grupo ou seja artista solo. Muita coisa legal que não era só rock também surgiu nos anos 90. Pedro Luiz e a Parede, Astronauta Tupi, é uma obra prima, eu acho, eu considero. Assim como o Olho de Peixe do Lenine. Tem coisas interessantes que surgiram nos anos 90 e tinha o seu espaço também depois quando veio o Território Nacional, essa grade que tinha programas ao vivo, tudo, que surgiu nessa segunda fase dos anos 90 que eu estou dizendo que surgiram esses grupos, também tinha mais espaço para música brasileira é, dentro da programação e dentro dos programas. É, então teve essa segunda fase que foi a fase mais intensa da, da MTV. É, e aí, como eu disse, o espaço que a gente podia dar, a gente dava, seja no Gás Total, seja no Fúria, no lado B, no Território Nacional, no Semana Rock, no, no MTV no Ar e tantos outros projetos. A MTV fazia aqueles projetos de carnaval na MTV, férias MTV, tinha algumas coisas que às vezes, quando a gente começou a fazer música ao vivo lá dentro, no Estúdio B, é, tinham grupos às vezes pouco conhecidos que iam lá, faziam versões e estavam inseridos ali junto com esses grupos que já estavam fazendo sucesso. Então, o primeiro show do Chico Science aqui em São Paulo,
que foi no. Esqueci o nome do circo que tinha ali na Cidade Jardim. A MTV fez, a MTV cobriu. A Joana que dirigiu, inclusive, o show de lançamento do primeiro CD do Raimundos, que era um CD independente, lançamento que foi no Aeroanta, a MTV cobriu. Então a MTV tava junto, sabe? A MTV tava. Queria mais era que tivesse mesmo um monte de gente nova tocando e fazendo som. E com isso também, com o surgimento dessa nova geração, foi bom também porque fortaleceu a geração anterior, tudo se misturou. Essa nova geração, ao contrário das bandas que cantavam em inglês, que renegavam o rock brasileiro, essa geração de grupos que cantavam em português, eles, pelo contrário, enalteciam a geração dos anos 80. Falavam, não, a gente escutava Titãs, Ira, Legião, Plebe, Cólera. Eles é uma geração que sabe, que fala, não, eu gosto daquele disco do Paralamas, o Gangue 90, sabe? Era uma geração que conhecia o que foi feito e o que foi gravado e o que foi lançado e produzido nos anos 80. Consumia, ia no show, comprava o disco, via os programas de televisão dos anos 80. Então isso ajudou junto com a MTV, claro, com o VMB, que deu uma outra perspectiva para o videoclipe, fez ressurgir também esses grupos. Paralamas fazia clipes incríveis. Então, voltando para a cena underground, nesse miolo, que aí veio também o VMB e tudo isso aí tinha 89, tinha Brasil 2000, 97, tinham revistas aqui, tinha Rock Brigade, tinha a revista do 89, tinha muito espaço para os grupos novos. É, e, e ainda bem que veio uma geração que depois se tornou mainstream, mas veio do underground, assim como a geração 80. A Legião, o Paralamas, o Barão, eles começaram a tocar em lugares pequenos para ninguém conhecia. Quem conhecia era quem frequentava aqueles shows, depois começaram a tocar na Fluminense FM. Foi mais ou menos a mesma coisa, sabe? Era uma cena que não sabia se ia acontecer alguma coisa, só que tudo aquele, todos aqueles fatores, todos históricos dos anos 80 fizeram com que surgisse uma nova cena musical. A mesma coisa dos anos 90, como eu falei mais para trás. Então foi muito intenso esse miolo. E teve também, a terceira fase, que é a fase final dos anos 90, já é uma fase de ressaca do plano real, já é uma fase o segundo governo do Fernando Henrique, o real já não era uma moeda tão forte. é, Ficaram nas gravadoras desses grupos dos anos 90, os grupos é, que realmente tinham material, ainda tinham poder criativo de composição e tal, que ainda tinham história para contar, que são os grupos que a gente sabe que são os mesmos, sabe? O Planet Ramp, o Skank, estavam todos ali. Claro que cada um passando por uma fase difícil. O Raimundos no começo dos anos 2000, com a saída do Rodolfo, passou por mudanças. Cada um passou pela sua história, mas foram grupos que chegaram no mainstream, foram tocar na Globo, foram fazer show, cachê alto, tocar na rádio, ser, sabe, capa da Caras, essas coisas, né? E, e aí nessa segunda fase, essa terceira fase, que já é a fase final dos anos 90, que eu diria ali do 98, 99, 2000, já não já era um momento mais fraquinho. Surgiu o Charlie Brown nesse período aí, que foi em 97 mais ou menos, né? Eles vieram estourar mais nesse período. O CPM é a mesma coisa, que veio de 95 pra cá, mas eles estouraram também no final dos anos 90.
foi um período que surgiu também em 99, acho que foi o Los Hermanos. Existia uma cena underground, mas ela era fraca. Foi quando eu criei o Ultrassom, é, programa de disputa de duas. Programa para grupos novos, né, para artistas novos, que, que surgiu de um. Eu tinha um projeto que eu fiz uma vez na MTV, que era um programa de 3 horas de duração. Começava à meia-noite de sábado e ia até as 3 horas da manhã de domingo, para passar na madrugada. Eu não lembro se já tinha altas horas nessa época, mas eu estou falando de 97, 98. Então eu fiz esse programa de 3 horas com o João Gordo apresentando, que era uma mistura de Perdidos na Noite, antigo programa do Faustão, com Fábrica do Som, que é um antigo programa da TV Cultura, com o Tadeu Jungle, é, um pouco da TV Mix também, que é da onde foi o berço da MTV. Um programa doido, que ia ter de tudo: quiz, banda nova, clipe, lançamento, entrevista. Era uma salada ali de 3 horas de duração, para pessoa que ficar em casa de madrugada ter o que assistir de legal. A, a direção da MTV viu e falou: pô, legal, mas cara, 3 horas de grade é impossível, é loucura. Divide esse programa em três. E aí eu dividi em três, aí dois amigos apareceram lá, dois colegas aparecendo, querendo fazer coisa nova. Eu falei: olha, preciso pegar esse programa e dividir em três. Aí a gente sentou e dividiu em três. Não lembro os três, mas dois ficaram, que foi o Quiz MTV e o Ultrassom. Então em 98 surgiu o Ultrassom, mais um espaço para grupos novos, que eles iam lá, dois grupos novos iam lá tocar. Cada um tocava um cover, fazia a sua versão livre, e tocava uma música autoral. Sempre tinha um artista para conversar. A primeira temporada foi com o Gastão, a segunda temporada que eu dirigi foi com o Edgar. Esses dois foram os dois primeiros programas de auditório, inclusive, da MTV. E, e aí dois grupos iam tocar. Era um programa semanal. Começamos a receber muito material. Eu lembro que era um armário de porta dupla. E foi contratado uma pessoa, um freelancer, para ajudar a fazer uma peneira do material que chegava, as fitas e CDs. A pessoa levava para casa, anotava: isso aqui é legal, é um rock mais inglês, isso aqui é mais brasileiro, tal. Anotava ali, dava já um norte pra gente sobre o som. E assim, o material chegava e a gente colocava esse material naquelas caixinhas de Sedex, do correio. A gente colocava os CDs e as fitas e completava uma caixinha daquela e colocava um número. E a gente tinha um armário lotado dessas caixinhas, todas lotadas, e tinha ainda, além das cinco prateleiras na armário, ainda tinha a parte de cima com caixa. Era muito material. Chegava muito material. Muito, mas assim, nem sei dizer. 3 fitas por dia ou mais, era muito material. Mas mesmo assim era difícil escolher dois grupos para fazer o programa da semana, porque quantidade, a gente sabe, não é qualidade. Então faltava qualidade, apesar de eu ter um armário na minha frente com, sei lá, 2.000 grupos, era difícil achar 20 bons, mas a gente encontrava. Na temporada que eu fiz, eu fiz umas brincadeiras eu achei banda lá, por exemplo, banda mesmo com tuba, com prato, sabe? Os caras que usam chapéu, com pistão, trombone, banda com caixa. Fiz um programa com duas bandas, assim, que era uma configuração com 5, 6 pessoas. Então eu comecei a procurar coisas realmente bem autorais mesmo. E então o Ultrassom foi esse espaço. Ele também teve uma coisa de interação. Foi o primeiro programa, se não me engano, a ter interação com o site. Você votava não só por telefone, o número fixo que tinha,
mas você votava pelo site. Quem tinha, né? Era meia dúzia que tinha, mas quem tinha computador em casa, internet discada, é, podia votar através do site da MTV o grupo que gostava. Aí saía a música autoral, o grupo vencedor, a gente pegava a música autoral e colocava de clipe na programação. Então a MTV sempre deu espaço para esses grupos novos, tinha a categoria Revelação. é, eu mesmo no ultrassom, quando eu gostava, via que um grupo era bacana e se eu tivesse possibilidade eu entregava para os produtores que eu conhecia, o Tom Capone, Miranda, o Apollo que estava começando, enfim, produtores que eu conhecia e achava legal o grupo, e tinha acesso e tal, eu mandava a fita, mandava o CD, falava, ó, escuta aqui que é legal. O Rumbora mesmo participou do ultrassom e aí era isso, sabe? E lá dentro a gente fazia o que a gente podia fazer para esses grupos. A gente tinha as camisetas desses grupos do Rio, seja de Salvador, é, de, da onde for. O Gastão mesmo fez um projeto do caralho na MTV que o Kaká dirigiu, chamado Gastão Redescobre o Brasil. Ele viajou para várias cidades, estados diferentes, para mostrar cenas. Ele foi, sei lá, nem sei dizer, ele foi para muitas capitais. É, e mostrava, em todas elas eram organizados em algum lugar ali, várias bandas tocavam, eles gravavam diversos grupos, mostrava a cidade, as casas noturnas, iam nas baladas, é, e só mostrando os grupos novos, só mostrando a rapaziada que estava começando a tocar e as cenas locais. E assim a gente ia, o que a gente podia fazer, a gente fazia lá dentro da MTV. Nunca ninguém teve o menor preconceito com nem a direção da MTV, nem os funcionários, nem nada para fechar o vídeo já. E como eu já frisei, desde o começo a gente queria, sempre quis grupos novos, venham grupos novos, venham clipes novos. Olha aí, gravadoras, tem gente nova no pedaço. É claro que as gravadoras não quiseram contratar as bandas que cantavam em inglês, porque não fazia o menor sentido. Eu gostava desses grupos que cantavam em inglês, mas para mim era uma coisa assim, que me perdoe todos esses grupos, com todo respeito a todos eles, e tinham grupos ali que eu gostava muito mesmo, assim, o Killing Trace era um que eu, pô, fiquei triste de não ver o Killing fora do país. Eu gostava dos shows do IML, eram shows sensacionais, assim, eram divertidíssimos. Enfim, eu não vou ficar falando aqui dos grupos aqui, porque são muitos e todos eles têm amigos. E eu assistia todos esses grupos, ia nos shows, me divertia, tudo, mas pra mim, assim, era uma coisa assim, que era só até o próximo final de semana. Eu não conseguia ver esses grupos que cantavam em inglês fazendo sucesso aqui no Brasil, tendo uma gravadora por trás, apostando firme, eles sendo contratados com cachês bons, eles sendo chamados para participar de programas, tocando em rádio, sabe, então em trilha de novela da Globo, participando de programas. Eu não conseguia enxergar esses grupos de forma alguma. E ao mesmo tempo eles também não saíam do país. O Sepultura foi. O Killing Trace, de certa forma, chegou até a ter um disco lançado na França, tal, teve uma conversa com uma gravadora. Teve um outro grupo que eu não sei pronunciar, é o Wire, que foi morar em Londres e tal. O próprio Holy Tree pegou uma grana depois de ter tocado com o Supla, como banda de apoio. Eles foram, acho que, para Los Angeles e tal.
Eu não via esse esforço nesses grupos, nessa primeira fase, 90 a 93. Esses grupos cantavam em inglês, eles cantavam em inglês, lançavam seus discos e tal, suavam para lançar o disco, né? Porque, como eu falei, era complicado tudo, mas não saíam daqui, não iam apostar, não apostavam lá fora, não vou para Nova York, ou vou para, sei lá, Seattle, ou vou para Londres, não sei, vou ficar lá 3 meses, vou tentar alguma coisa, vamos ver. Eu nunca vi isso da parte deles. Então, pra mim, era uma coisa assim, pô, tomara que no final de semana que vem tenha show desses grupos novamente. Vamos ver quem. Vamos dar o rolê, pegar o carro, como eu falei, e ver quem tá tocando onde e qual o melhor show pra assistir. E não passava disso. Por outro lado, os grupos que cantavam em português tinham mais. Opa, perdão. Tinham mais possibilidade, mas mesmo assim é, é, não houve uma segunda geração dos anos 90 com força. Depois do Rapa, Patufu, Skank, Raimundos, Planet Hemp, essa cena que tem esses grupos e outros, é, o que veio depois de 98, principalmente 98 em diante 99, foram coisas esporádicas, não houve mais uma cena. Cena acabou. A última cena underground que a gente teve no país forte foi nos anos 90. Existe hoje cena underground, claro, tem aí artista, sempre vai ter, mas com uma cena forte não vai ter mais. Porque nos anos 90, mesmo esses grupos é, que a gente ia nos showzinhos e tal, a gente sabia cantar as músicas porque era todo final de semana que tinha show. Então a gente não tinha às vezes acesso à fita, acesso ao CD, a demo e tal, mas a gente já conhecia as músicas. E isso pouco acontece hoje em dia, com tecnologia, depois do Napster, tudo mudou, inclusive para MTV e para tudo. Mas lá dentro sempre continuou, na década, mesmo nesse finalzinho de década, tinha lá as pessoas com seus grupos. O Chuck, quando entrou na MTV no finalzinho de 98, ele já tocava no Forgotten Boys. Tinha o Fabrício, que tocou no Reitinho, em outros grupos. Como eu falei, tinha o Luciano Garcia, que trabalhava nas relações artísticas, ele era guitarrista do CPM, quando o CPM ainda era underground e tal, depois estourou. É o único caso que eu lembre assim de alguém, de algum funcionário da MTV que estourou no rock, na cena rock, é o do Lu. Eu e Lu, a gente chegou a morar junto uns 2 meses no Rio de Janeiro, que a gente fazia o Central MTV. O Lu marcava os artistas lá no Rio. E quando eu ia pro Rio, a gente ficava no mesmo apartamento. É, somos palmeirenses, a gente é sócio aqui do Palmeiras e tal. O Lu é um cara que a gente se encontra ainda até hoje. E mas o resto era isso, sabe? Então, assim, a cena underground e a MTV sempre tiveram juntas ali, sempre tiveram de mãos dadas, seja qual for o departamento. No departamento de relações, para fechar mesmo, no departamento de relações artísticas, por exemplo, tinha a pessoa ali, o responsável pelas gravadoras independentes, pelos grupos independentes. Então, a gente não deixava de receber. Tinha assim a pessoa que trabalhava com a Warner, a EMI e a Universal. O outro trabalhava com e tinha quem trabalhasse com as independentes, é, tanto nacionais quanto internacionais. No nosso grande arquivo do departamento musical também tinha pasta lá, como eu falei, do Nirvana, do Michael Jackson, não sei o quê, mas os grupos independentes também tinham suas pastas. Se eu quisesse escrever, sei lá, do Clint Eastwood mesmo, do Eurodelic, eu ia lá na pasta de grupos independentes nacionais e procurava lá no Y, ia até o Y, tá, e o Rodelic, pegava lá, ia ter 2, 3 matérias só, mas
a gente tinha esse cuidado também de arquivar o que acontecia também na cena independente e, e sempre buscava dar força, como eu falei durante o vídeo inteiro. E chega. Então, até o próximo vídeo. Esse aí foi sobre a cena independente e MTV. E obrigado pela paciência, obrigado pela companhia e até o próximo. Um beijo e um abraço.